8 horas da manhã em ponto, sexta-feira, 11 de junho de 2021. A notícia que está espantada nada, que está estampada na capa dos portais e do mundo todo, né? Dentre outras que disputam espaço, claro que é a reunião de líderes do G7, as economias mais importantes do mundo, né? Com a ausência, claro, de duas potências, a China e a Rússia. Reunião que marca a primeira participação do presidente americano Joe Biden e a última da chanceler alemã Angela Merkel. Junto com outros líderes de grandes potências, eles se reúnem com o peso nas costas de PIBs de 7 países que representam 45% do PIB mundial. 30 vezes o tamanho da economia brasileira. O que está na mesa de negociações? Claro que ações para superar a pandemia. Muitos países desses já conseguiram avançar bastante na campanha de imunização e já estão próximos aí de retomar as atividades no pós-Covid. E é claro que essa sinalização ela é importante para países em desenvolvimento como o Brasil, para outras economias mundiais. É muito importante que nessa reunião, né, nós tenhamos clareza do papel que todas essas nações ricas têm, do ponto de vista do pacto social coletivo que é firmado por toda a sociedade, para que possamos ter avanço em questões que não são tão fáceis de serem tratadas em nações em desenvolvimento ainda, como para esses países que têm dinheiro. E tendo dinheiro, tem mais vacina e tem uma solução muito mais rápida para esse problema. Então, a agenda, né, fora da Covid, mais ou menos o que a gente tem dito aqui diariamente no Jornal da Bandeirantes, gente, não pode ser esquecida. É preciso que as duas coisas andem em paralelo, para no futuro a gente não ter de começar a discutir aquilo que já vai chegar, porque a pandemia vai passar, né? Já está passando, como eu disse, em alguns desses locais. Claro que há divergências entre essas lideranças políticas, é normal que haja, mas nesse momento especificamente em que o país busca uma recuperação econômica, os países buscam recuperação econômica, os países começam a enxergar aí novas oportunidades e novos caminhos a serem percorridos, é fundamental que nós tenhamos um pouco mais de convergências, né? Principalmente para ajudar a erguer economias que foram devastadas pela pandemia. E, obviamente, os países mais pobres estão aí nessa lista dos mais prejudicados pelos meses difíceis que enfrentamos ao longo desse tempo todo. A economia brasileira dá sinais de aquecimento. Você vê a projeção do PIB de economistas-chefes de instituições renomadas, todas jogando para cima a expectativa do PIB depois do resultado do primeiro trimestre, quando nós enfrentamos aí um momento de muita dificuldade em relação à pandemia. Estamos superando esse momento e estamos mais próximos, claro, de desenvolver as estratégias para a retomada efetiva da economia e alcançarmos esses resultados que estão sendo projetados. Então, esse encontro do G7 ele é fundamental, tem a ver com a vida de todos nós, um encontro dos países mais ricos, mexe com a vida de todo cidadão do mundo. E é possível, sim, encontrar boas práticas para que nós tenhamos uma ajuda a todos os países nesse momento. Ou a outra alternativa que é péssima, que é olhar para o próprio umbigo e deixar o resto do mundo aí à mercê de uma recuperação muito mais lenta, o que não é bom também para os países ricos que dependem, né, das outras nações também para o seu desenvolvimento. Então é isso que se espera. E se fala em doses de vacina, se fala em medidas da Covid, mas é preciso enxergar essa outra agenda também, que está caminhando. Aqui no Brasil nós temos a reforma administrativa, temos reforma do Código de Processo Penal, que vai ser um dos temas do programa de hoje, e temos o anseio, o desejo por dias melhores apresentados por esses números que estamos colhendo
da nossa economia. Mas é preciso mudar outras coisas também, e esses pontos também são apontados aqui diariamente para os nossos ouvintes no Jornal da Bandeirantes, gente. O Cláudio Humberto está em Brasília para trazer o seu destaque na abertura do jornal. Gente, tem muita informação, vários assuntos para você aqui no cardápio para a gente conversar até às 10 da manhã. Tudo bem, Cláudio Humberto? Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Olha, a gente aqui não morre de tédio, né? Temos dito isso aqui frequentemente. Em Brasília, enfim, a cena política se movimenta no Congresso, também no Palácio do Planalto e até no Supremo Tribunal Federal. Aquela corte que virou uma casa política, né, por excelência. Ontem sacramentou 2 julgamentos importantes e ambos com aspectos para lamentar, né? Primeiro, a questão da Copa América. Foi uma decisão unânime, autorizando a Copa América no Brasil, etc. Mas o Supremo Tribunal Federal não tem que estar autorizando o jogo de futebol, né? Aliás, tem até memes aí já circulando nas redes sociais perguntando: o Supremo Tribunal Federal já divulgou a escalação da seleção brasileira para domingo, no jogo de estreia contra a Venezuela, etc. A gozação dos brasileiros faz todo sentido, né? Essa história de Suprema Corte estar examinando qualquer coisa, invadindo inclusive competências dos outros poderes, exercendo uma certa tutela sobre os poderes legislativo ou executivo, isso precisa acabar neste país. Mas eu duvido que acabe, porque afinal de contas vivemos numa sociedade em que as pessoas dificilmente largam mão de poder, né? Renunciam a um poder tão soberano, tão né, acachapante como é o poder de ministro da Suprema Corte. A outra decisão foi a do que diz respeito a um fotógrafo, Alex Silveira, né, que no ano 2000, fazendo a cobertura jornalística de uma manifestação em São Paulo, foi vítima de um tiro de bala de borracha que lhe atingiu o olho e o deixou cego. Há 21 anos esse rapaz clamava por justiça, pelo direito à indenização que deveria ter sido paga no dia seguinte. Mas não. O Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, tem um exército de advogados, todos muito bem pagos, ali no teto salarial, exatamente para tornar um inferno a vida do cidadão que ousa processar o Estado, ousa levar o Estado à justiça em busca dos seus direitos, né? A gente assistiu na França, né, o caso daquele rapaz que aplicou um tapa no rosto do presidente Emmanuel Macron. É claro que os que não gostam do Macron adorou essa história, mas é absolutamente inaceitável que um presidente da República fique, digamos assim, exposto a esse tipo de violência. Foi um tapa, mas poderia ter sido uma facada. Mas, enfim, o fato é que aquele agressor foi julgado e condenado em 48 horas. E não é porque a vítima era o presidente da França, não. É porque é assim que funciona em países sérios, né? Em países em que a justiça, de fato, se configura como aquela última trincheira do cidadão. Aqui, esse rapaz ficou cego pela ação do Estado, né? Perdeu a visão e, no entanto, não conseguia simplesmente um direito que lhe é líquido, certo e óbvio, que é da indenização, porque, afinal de contas, um agente do Estado lhe causou um dano absolutamente irreparável. É uma coisa que assim, é de uma crueldade, né, da atitude do Estado de lutar contra esse tipo de direito que deveria merecer, o que não mereceu ontem, um pedido formal de desculpas da justiça brasileira por ter agido tão mal em relação a essa vítima. Tem outro caso muito semelhante de outro fotógrafo que também ficou cego, também pela ação da polícia, ocorrido em 2013, e 8 anos depois ele ainda está ali lutando por uma indenização. Esse tipo de atitude vergonhosa da justiça, não só na demora, mas no tratamento cruel das vítimas, né? Não estou falando de criminosos, estou falando de tratamento cruel das vítimas. Isso, meu Deus do céu, já passou da época de acabar. E eu gostaria também de trazer aqui, sabe, Pedro, só um registro de um estudo que foi feito, é daqueles que deixa qualquer cidadão indignado, né? É um levantamento que foi feito junto a 21 mil postos de combustíveis em todo o país, indicando
que em um ano, entre maio de 2020 e maio de 2021, a gasolina subiu de preço 44,7%. O preço subiu de maio do ano passado para maio deste ano, 44,7%. Preços determinados pela Petrobras. Isso no que se refere à gasolina. Quando você vai para o etanol, o preço aumentou 50,4%. E estamos falando de um país com inflação de 8% nesse período, né? Então, feitas as contas aqui, a gasolina subiu 5,6 vezes a mais do que a inflação do período. O etanol cresceu ainda mais, né? 6,2% acima da inflação. Tudo isso em razão do comando que, digamos assim, que o tal do mercado estabeleceu sobre a Petrobras, com aquela política de preços criminosa que foi estabelecida na gestão de Pedro Parente, no governo Michel Temer, de aumentos quase diários do preço do combustível para fabricar lucro para os acionistas, sobretudo os minoritários da Petrobras, e a gente vive numa situação como essa que precisa mudar. A Petrobras mudou recentemente de presidente, prometendo alterar esse estado de coisas. Até agora nada aconteceu, os aumentos se sucedem, inclusive os de maio. Não é, Pedro? Cláudio, a Petrobras está mantendo o preço do combustível há 40 dias e o combustível continua subindo. A Petrobras está mantendo o preço, além desses dados todos que você está trazendo, o combustível continua aumentando. Alguém precisa tomar alguma providência a respeito disso. Aquela desculpa, né, de que estamos seguindo o preço. Agora não tem mais essa história, né? 40 dias em que o preço está conseguindo aí ficar nesse patamar, sem repasse de altas, mas ainda continua subindo. Tem alguma coisa errada nessa questão do combustível e a gente está alertando isso faz tempo, né, Cláudio? Exatamente. Olha, essa alegação de que os aumentos de combustíveis decorrem da cotação internacional é uma dessas mentiras que se estabeleceram no Brasil exatamente naquela ocasião, governo Temer, e até hoje as pessoas defendem isso com a paixão, não se pode mexer nisso, etc. Isso nunca aconteceu antes. Isso foi estabelecido muito recentemente, não é uma coisa que sempre existiu. O preço do combustível nunca foi determinado apenas pela variação internacional, até porque o Brasil é um grande produtor, tem quase tem autonomia, né, total em relação à produção de petróleo e gasolina. Então, essa alegação chega a ser cínica, mas assim, o que determina esses ajustes no preço da gasolina, e muito embora a Petrobras há 40 dias esteja segurando esse preço, é exatamente a ganância de um setor da cadeia produtiva, se é que se pode chamar isso de cadeia produtiva, que são os distribuidores, né? Esses distribuidores de combustíveis não produzem uma gota de absolutamente nada, eles só produzem nota fiscal. Eles conseguiram, aqui em Brasília todo mundo sabe, o lobby acachapante, inescrupuloso ali desse setor, na Agência Nacional do Petróleo, conseguiu em 2009, numa resolução que tem força de lei, a gente sabe que as resoluções de agências reguladoras no Brasil têm força de lei, são 5 pessoas que tomam decisões sobre isso e nós somos obrigados a cumprir. E a ANP, então, inventou essa regra, para que o posto de combustível só pode comprar combustível da distribuidora, não pode comprar da Petrobras diretamente, não pode comprar da usina que produz, que fabrica o etanol, tem que comprar da distribuidora. Não faz absolutamente nada, não agregam valor, não agregam qualidade, zero. Eles só emitem nota fiscal. E aí eles pintam e bordam, deitam e rolam com essa questão do preço, né? E vai aumentando o preço a seu bel prazer, quando lhe convém, e o dono do posto tem que pagar o preço que a distribuidora cobra, senão não tem gasolina. E aí, como ele paga mais caro, o dono do posto tem que repassar esse custo para o cidadão. O cidadão que só vê o posto acha que a culpa é apenas do vendedor final do combustível. Não, a responsabilidade por isso começa lá na Petrobras. Se a Petrobras não reajusta seus preços e os preços continuam sendo reajustados, não tenham dúvida nenhuma. São esses malandros dos atravessadores que estão atuando fortemente. Os atravessadores, é claro, são as distribuidoras. E essa política de preços, né, nada mais importante do que o momento que atravessamos para fazer os questionamentos, né, Cláudio? Porque
É claro, né, que você, no momento de instabilidade, você gera uma situação como essa vivida por nós aqui. É preciso ter algum tipo de freio e contrapeso nessa questão do preço do combustível. Imposto variante, algo nesse sentido que pode evitar que o preço dispare, como disparou no meio da pandemia do coronavírus. E agora é difícil recuperar isso. Tanto que nós estamos observando que mesmo com a estabilização aí do valor, né, e a Petrobras, depois da mudança de comando, conseguindo segurar o valor do combustível, evitando o repasse, ainda tem imposto aumentando o preço justamente por tudo isso que o Cláudio Humberto contou para nós. Então é uma situação difícil, o governo de alguma forma precisa ainda estudar uma saída para evitar que o preço continue subindo ainda mais. A própria concorrência não está sendo suficiente, não está sendo capaz de chegar até um equilíbrio, né, para esses valores e tentar derrubar esse preço, conter esse aumento que não para, e as pessoas estão cada vez com mais dificuldade, colocando menos combustível no tanque do carro, e principalmente aqueles que dependem disso para o trabalho, caminhoneiros, né, que sofrem bastante quando há esse aumento do preço dos combustíveis. É uma questão muito sensível essa, porque mexe com a vida de todos nós, mexe com o preço do produto de tudo. Afinal de contas, aumentou o combustível, aumenta o preço de tudo, e isso está diretamente ligado aos números da inflação, que também foram mencionados pelo Cláudio Humberto. Cláudio, são 8 horas e 16 minutos, tem muita coisa para a gente conversar aqui, claro, aguardando a sua participação, né? O ouvinte da Rádio Bandeirantes, que sempre está atento a essas questões e nos ajuda com informações nos assuntos que são abordados aqui no programa de hoje, mandando mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. 11 999 048756.